amados internautas do canal Uma Visão Além. Eu sou a irmã Cícera Amor, amém? E este é mais um dia de clamor e palavra no nosso canal, né, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos buscar a presença do Senhor. Eu espero, meus amados irmãos, que essa notificação tenha alcançado a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos orar neste momento por você. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão enfrentando problemas muito difíceis na sua vida, não é verdade, irmãos? Estamos vivendo tempos difíceis e o nosso objetivo neste canal é ajudar, né, irmãos? Nos ajudar uns aos outros, né? Nos fortalecer nesse amor de Cristo, nos fortalecer em oração, porque nós precisamos buscar a face do Senhor, meus amados. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra e sem oração, sem intimidade com Deus, meus amados, nós não vamos conseguir vencer, né, as dificuldades da vida. Então vamos nos aproximar de Deus, no diálogo, numa conversa com Ele todos os dias, porque isso é muito importante na vida do cristão, amém? Então, meus amados irmãos, após esta oração nós teremos uma palavra para o nosso coração, amém? Vamos orar, irmãos. Nessa oração nós vamos orar buscando ao Senhor força para nos santificar. Vamos pedir a Deus sabedoria para buscar a sua presença. Vamos pedir a Deus força para continuar em sua presença. Vamos buscar a santificação, né? Que a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, não é verdade? Sem santificar, irmão, ninguém verá o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que é para nós sermos santos assim como Ele é santo, né? Viver uma vida de santidade na sua presença, para que nós possamos, né, irmãos, obter a resposta das nossas orações. Devemos andar em santidade com o Senhor, fazer a sua vontade, né, andar retamente diante do nosso Deus, amém? Vamos orar, meus queridos, vamos buscar a face do Senhor. Se fortaleça aí através da oração e da palavra, que logo mais estaremos aí pregando, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos clamar, vamos orar, buscar a face do Senhor, porque eu sei que Ele é misericordioso para nos ouvir. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estou uma vez mais, ó Pai, em Tua presença, para te pedir perdão dos meus pecados e das minhas fraquezas, Senhor. Eu quero te apresentar todos os meus irmãos internautas do canal Uma Visão Além, Senhor. Toma os meus irmãos nas tuas mãos, ó Pai, venha fortalecer a vida de cada um. Aquele que se encontra fraco e abatido, cabisbaixo, Senhor, eu te peço nessa oração que o Senhor venha levantar, Senhor. Meu Pai, nesta manhã, meu Deus querido, essa oração é em busca da santidade, em busca, Senhor, de fazer o que é certo, de fazer o que é reto. Nós queremos, meu Pai, ser santo assim como o Senhor é. Sabemos, ó Deus, que nesse corpo nós não podemos ser, meu Pai querido, santo como Tu és, mas nós estamos, meu Pai querido, vivendo uma vida, meu Deus, que agrada a Ti, para que aquele grande dia, Senhor, para que naquele grande dia esse corpo, meu Pai, possa ser trocado pelo corpo de glória. Aí sim seremos todos perfeitos, aí sim seremos todos transformados, Senhor da glória. Mas, Senhor, nós cristãos não temos, meu Pai querido, a intenção de viver pecando. Nós queremos, meu Deus querido, nós queremos santificar a nossa vida para agradar a Ti, Senhor, para viver nesse mundo uma vida diferente, porque a Tua palavra diz que nós somos o sal da terra. A Tua palavra diz que nós somos a luz, né? Que nós somos a luz nesse mundo, Senhor. Então, meu Pai querido, eu venho te pedir a força, a graça para nós continuarmos trilhando, Senhor, um caminho justo, para nós continuarmos treinando, Senhor, o caminho da santidade, para que nós possamos ser pessoas melhores na Tua presença, Senhor da glória. Nos ajuda a ser puro de coração, meu Pai. Ajuda-nos a ser puro de coração, ó Pai, na Tua presença. Que em nós, meu Pai, não possa se achar impureza, Senhor da glória, mas que nós venhamos, meu Pai querido, a buscar a santidade
santidade do Senhor, buscar a presença do Senhor, meu Pai. Senhor, tira de nós tudo que não te agrada, Senhor. Venha, meu Pai, lapidar a nossa vida, venha restaurar a nossa vida, Senhor da glória, aonde, meu Pai querido, não está, meu Pai querido, perfeitamente, aonde não está te agradando, Senhor. Venha, meu Pai querido, transformar. Venha, Senhor amado, nos lapidar. Venha, Senhor da glória, fazer uma obra gloriosa das nossas vidas, porque nós queremos a Tua presença conosco, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, a Tua presença governando a nossa vida, Senhor. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso. A Tua palavra diz que o Senhor não nos chamou para a imundícia deste mundo, Senhor, mas o Senhor nos chamou para a santificação, meu Pai. Portanto, nos santifica, Senhor. Nos santifica através da Tua palavra, nos santifica através da Tua verdade, Senhor. A Tua palavra é a verdade, ó Deus. Nos livra da imundícia, meu Pai. Nos livra de ser contaminado, Senhor. Nos livra, meu Pai querido, de viver uma vida de pecado, uma vida que não te agrada, Senhor. Livre os nossos pés, Senhor, de pisar em lugares que não te agrada, Senhor. Purifica os nossos olhos, purifica os nossos ouvidos, purifica a nossa boca, santifica as nossas mãos, Senhor, os nossos pés, que nós só possamos ir aonde o Senhor determina, meu Senhor da glória, que nós não possamos ser pessoas, meu Pai querido, desobediente ao Teu Santo Espírito, meu Deus querido, que nós possamos, meu Pai, ouvir a Tua voz e colocar em prática, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. Oh, meu Deus, nos livra, Senhor, nos livra de toda cilada do adversário, nos livra, Senhor, de toda tentação, meu Pai, que nós não venhamos a suportar, Senhor Deus da glória. Meu Deus, eu sei que o Senhor não permite, meu Pai, uma prova sobre nós que nós não venhamos a suportar, pois o Senhor conhece os nossos limites, Senhor, e as nossas fraquezas, Senhor. Eu te apresento os meus amados irmãos internautas que estão, meu Pai, ouvindo esta oração, que estão orando juntamente comigo. Quem sabe essa pessoa está fraca, muito debilitada, Senhor, espiritualmente. Ela não consegue nem abrir a sua boca, mas ela está ouvindo a minha voz, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa levantar essa pessoa onde ela está agora, Senhor. Quem sabe essa pessoa, meu Pai querido, deixou de santificar a sua vida. Quem sabe essa pessoa deixou de te glorificar através da santificação, meu Pai. Oh, meu Deus, quem sabe essa pessoa, meu Pai querido, ela deixou contaminar o templo, meu Pai, porque nós somos o templo do Teu Espírito Santo. Quem sabe essa pessoa está contaminada pelo pecado. Quem sabe tem alguém me ouvindo que se deixou contaminar pelo pecado, mas Jesus está dizendo para você nesse dia de hoje que Ele te purifica, que Ele te perdoa, que Ele te limpa, se você der lugar para Ele. Volte para Cristo nesse dia de hoje. Busque a presença do Senhor. Diga: Pai, eu pequei, mas eis-me aqui, quero continuar, quero me levantar. O Senhor, Ele vai te levantar. O Senhor, Ele vai te restaurar. O Senhor, Ele vai trocar as tuas vestes. O Senhor, Ele vai calçar os teus pés. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, Ele vai preparar tudo para ti novamente. O Senhor, Ele vai te dar estrutura espiritual novamente para você se erguer na sua presença. Não deixe o inimigo te destruir, não deixe o inimigo dizer que vai acabar com a tua vida. Não reaja a essa situação, reaja a essas setas inflamadas do adversário. A palavra do Senhor diz que o Senhor não desampara aquele que vem a Ele. Então venha buscar a face do Senhor, se levante de onde você está agora, porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua fortaleza, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós te suplicamos porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus, meu Pai querido, que não tem prazer na queda do homem, o Senhor não tem prazer na miséria espiritualmente do homem, Senhor. Portanto, nós estamos aqui para te pedir, Senhor. Nós queremos viver uma vida de santidade, nós queremos viver, meu Pai, uma vida de obediência, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós sabemos, meu Pai querido, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai, no dia de hoje,
clamando uma vez mais, Senhor. E no dia de hoje nós estamos clamando pela santidade, nós estamos clamando pela Tua presença, nós estamos clamando, Senhor amado, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua graça sobre a nossa vida, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tenha de misericórdia, meu Pai, atende às nossas necessidades, Senhor, atenda às necessidades da nossa alma, Senhor. A nossa alma, Senhor, ela tem sede de santificar a Ti, Senhor. A nossa vida tem, meu Pai, sede de santificar a Ti, Senhor. Tu és o motivo da nossa existência, Tu és o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Tu és aquele, Senhor, meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, que estás assentado em Teu trono de glória, contemplando os bons e os ruins, ó Pai. Tem misericórdia, meu Pai, das nossas vidas. Eu, meu Pai, Te apresento neste momento todos os meus amados irmãos internautas, Senhor. Todos os meus amados irmãos que estão clamando, orando neste momento. Eu Te apresento o seu lar, eu Te apresento a sua casa, eu Te apresento todos os seus familiares. Eu apresento esta causa tão impossível agora nas mãos do Senhor. Meu Deus, Tu conheces a necessidade deste amado que está ouvindo agora, Senhor. Quem sabe, meu Pai, essa pessoa tem vivido todos os dias, meu Pai, com dados inflamados que tem, meu Pai querido, o inimigo tem lançado dados inflamados, meu Pai, sobre o ouvido desta pessoa, sobre o coração desta pessoa, dizendo para ela que não tem mais jeito a sua vida, que o melhor é ela tirar a sua vida, que o melhor é ela desistir de tudo. Mas nós sabemos que não é desse jeito, Senhor. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que o Teu amor supera todas as percas, o Teu amor supera todas as coisas, Senhor. Então, meu Pai, eu Te peço em nome do Senhor Jesus, abraça essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, dando para ela um escape, Senhor. Abre uma porta, Senhor. Tu és a esperança dessa alma, Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és a esperança, meu Deus querido. Quem sabe essa pessoa não vê uma luz no final do túnel. Ó Deus, Tu és essa luz, meu Pai. Quando tudo se apaga, Tu és a esperança na vida do perdido, na vida daquele que está sofrendo, na vida daquele que está com uma enfermidade incurável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, alcança essa vida pelo Teu poder agora. Eu Te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, derrama sobre nós o temor, Senhor, o temor da Tua palavra, Jesus, para que nós possamos estar todos os dias diante da Tua presença, clamando e louvando e falando da Tua grandeza, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Já vai deixando, meus amados irmãos, o teu joinha aí, o teu like, vai se inscrevendo no nosso canal, vai comentando aí, meus amados, nos comentários, tá bom? Deixa Deus te usar, meu querido, deixa Deus te usar, tá bom? Nós vamos agora a uma palavra para a nossa edificação. Vamos à palavra do Senhor, meus queridos, que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, no seu versículo 14, e o tema da palavra de hoje é vivendo em santidade. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, né? Todos vocês que estão à escuta, glórias a Deus. A santificação, meus irmãos, é a consequência, né? A consequência de uma conversão. Quando nós aceitamos a Cristo, logo o Espírito Santo de Deus entra em ação na nossa vida, nos aconselhando, nos lapidando, né? Nos restaurando completamente daqueles pensamentos errados, daquela forma de viver errado antigamente, e Ele começa a trabalhar em nós, né? A sua vontade. Então a santificação é uma consequência, né? De nos entregar ao Senhor e reconhecer a sua grandeza. E também é a entrega total, né, das nossas vidas nas mãos de Deus. É como um grande oleiro modelando as nossas vidas. Deus é o oleiro, nós somos o vaso, né? Nós somos vaso na mão do oleiro. E quando Deus ele termina de nos lapidar, Ele coloca dentro de nós a sua essência, né? Ele coloca dentro de nós a nossa essência, a essência, meus amados irmãos, da santificação,
a essência do reconhecimento que sem Deus não somos nada. Nós temos prazer em buscar ao Senhor e santificar a nossa vida todos os dias na sua presença. Isso é possível, meus irmãos. É possível viver uma vida de santificação, sim, porque é da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor, Ele nos concede graça. Amém? Deus, Ele nos concede graça diante da sua presença. É possível, sim, meus irmãos, viver uma vida de santidade diante do Senhor. Busque ao Senhor, viva para Ele, busque a presença dEle. Você vai ver que é possível viver uma vida de santificação. Porque, meus queridos, precisamos buscar a presença de Deus e nos santificar. A santificação, meus queridos, deve ser muito mais que um simples desejo, e sim uma grande necessidade que todos nós temos que ter dentro de nós, né, de buscar a presença do Senhor. Porque essa é a perfeita vontade de Deus, que nós como filhos do Eterno, que como filhos de Deus venhamos a viver em conformidade com a sua vontade. Amém? Porque, meus amados irmãos, a palavra do Senhor ela é bem clara, né? Em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Não vamos pensar que vivendo uma vida de qualquer maneira nós vamos ver a Deus, que vivendo uma vida de qualquer maneira Deus vai falar conosco, que vivendo uma vida de qualquer maneira Deus vai se revelar a nós, que viver uma vida de qualquer maneira Deus vai nos revelar coisas profundas. Como diz Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. É preciso viver uma vida de santidade, é preciso viver uma vida consagrada ao Senhor, é preciso se libertar das coisas mundanas, das coisas que não agradam ao Senhor, para ouvir a voz de Deus, para viver a perfeita vontade de Deus. Né, meus amados irmãos? Deus quer que seus filhos, meus irmãos, se pareçam com Ele. E isso só é possível através da santificação. Quando o pecado é abandonado e nós buscamos mais a glória de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, o pecado ele não consegue se achegar, porque nós estamos buscando a face do Senhor. Nós estamos buscando verdadeiramente a sua vontade na nossa vida. Amém? Você quer, meus irmãos, que o poder de Deus se manifeste em sua vida? É uma pergunta. Você deve responder para você mesmo aí onde você está. Você quer que o poder de Deus se manifeste em sua vida? Lá em Josué, no capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Veja bem que aquele povo precisava de uma intervenção divina. Aquele povo precisava das mãos de Deus operando em favor deles naquele momento. Mas Josué é bem claro na sua palavra, santificai-vos ao Senhor. Santificai-vos, eu vou clamar ao Senhor, mas é preciso vocês santificar, porque se vocês se santificarem ao Senhor, amanhã mesmo o Senhor fará maravilha no meio de vós. Veja como que a santificação, ela traz a vitória para a vida do povo de Deus. A santificação faz Deus ganhar as guerras, entendeu? Tem guerra que você não precisa nem lutar, Deus luta por você, Deus vence por você. Essa, meus irmãos, essa é a maior importância de nós vivermos uma vida de santificação, né? Uma vida de santidade ao Senhor. Quando nós vivemos, meus queridos, uma vida de santificação, a nossa vida se torna até mais leve. Para muitos, isso é um sacrifício torturoso, mas para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que já provaram das maravilhas do Senhor, para aqueles que sabem, né, do que eu estou falando, tem pessoas que estão aqui me ouvindo e sabem muito bem o que eu estou dizendo. Você sabe qual preciosa é buscar a santidade, ficar perto de Deus, né? Porque quando nós estamos perto de Deus, Deus está bem pertinho de nós também. Ele não deixa, né, meus amados irmãos, nada conosco acontecer antes que nos seja revelado. Meus irmãos, o poder de Deus só se manifesta onde há santidade. Muitos milagres de Deus não acontecem em nossas vidas por falta de consagração, não é verdade? Muitas das vezes não acontecem coisas grandes em nossas vidas por falta dessa reverência ao Deus Todo-Poderoso.
O temor a Deus, meus irmãos, é o princípio da sabedoria. Não deixe que Satanás venha roubar de você o temor a Deus. Amém? Não vamos deixar, meus amados irmãos, que o inimigo venha vencer as nossas guerras, porque nós temos um Deus, um general de guerra, que está em nossa frente. Ele quer ganhar as nossas guerras. Meus queridos, quando nós estamos em santidade, com oração, com o coração puro e vigilante, nós somos preparados para as questões do dia a dia. E com certeza, meus amados, nós não vamos nos enfraquecer facilmente, não, porque do Senhor vem a nossa força. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é a nossa força. Ainda quando nós estamos fraquinhos, o Senhor nos renova, porque do Senhor vem a nossa força. Meus queridos irmãos, a nossa alma tem sede de santificar ao Senhor. A nossa alma tem necessidade da presença de Deus. A nossa alma chora pela presença de Deus. A carne deseja as coisas da carne e a alma deseja santificar ao Senhor. Então alimente a sua alma todos os dias. Como posso fazer isso, irmã Cícera? Talvez você esteja perguntando. Faça isso louvando, faça isso orando, consagrando, fazendo propósito pela sua vida espiritual. Seja grato a Deus por tudo e se desvie do mal. Você pode ter certeza que o Espírito Santo sempre estará presente para te orientar. Você pode estar se perguntando como é possível alguém se santificar. Meus amados irmãos, eu vou te mostrar que é possível sim. E os frutos são maravilhosos. Como é bom sentir a verdadeira paz, meus irmãos, que vem de Deus. É muito importante lembrarmos que fomos salvos pelo sangue de Jesus. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus na cruz. E que podemos, pela graça de Jesus Cristo, pela graça do Pai, santificar nossa vida a cada dia. Porém, este é um processo que exige esforço da nossa parte, Você tem se esforçado para agradar ao Senhor? Você tem se esforçado para viver uma vida de santidade ao Senhor? Isso é muito importante, meus amados, que nós venhamos a viver uma vida de santificação ao Senhor. Amém? Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus se não tiver uma vida de santificação, porque a santos aproxima do nosso Pai. Amém? Então, porém, meus amados irmãos, este processo, tem um caminho. E eu vou ler aqui, meus amados, em Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 16, tá bom? Para deixar algumas dicas para a santificação. Então está aqui deixa eu pegar minha Bíblia aqui, está aqui em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16, que diz assim: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar para o que fui também preso por Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele está dizendo, eu não sou perfeito, mas ele está trilhando o caminho de Cristo, o caminho de Jesus Cristo. Então aqui no versículo 13 diz, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é o que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Será se você ainda está olhando para as coisas que ficaram para trás, meus irmãos? Não seja como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não, avance para a tua salvação, avance para fazer a vontade de Deus na tua vida, No versículo 14 diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da sabedoria, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você deve prosseguir, olhar para Cristo. Ele é o teu alvo, Ele é a tua esperança. No versículo 15 diz, por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Amém? Glórias a Deus. Deus te revelará, meus amados, todas as coisas. Amém?
Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Dê glórias a Deus pelo que o Espírito Santo de Deus ele tem feito na sua vida, por tudo que ele tem te convencido, por ele ter te convencido do teu pecado, dos caminhos errados que você vivia. Glorificado seja o nome do Senhor por esta nova mente na presença do nosso Deus. No versículo 16 diz: mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém, meus amados irmãos? Não importa qual exaltação, ou com qual exaltação o Senhor ele te exaltou, qual é o teu ministério, o tamanho do teu ministério, seja humilde, amém? Glórias a Deus, seja humilde como no começo, não queira se engrandecer, se exaltar, não, mas viva uma vida de humildade, independente do grau eclesiástico que você está, tá bom? Glorifique o nome do Senhor, seja humilde. Seja humilde para com Deus e para com todos os nossos irmãos, amém? Aqueles a qual o Senhor ele tem te colocado como liderança, aquele a qual o Senhor ele tem te colocado para liderar. Use com igualdade, meus amados irmãos. Não queira ser maior que ninguém só porque você tem um cargo elevado, não. Seja humilde no falar, seja humilde no falar, seja humilde no repreender, no exortar, porque isso agrada ao Senhor, tá bom? Isso é viver em santidade, isso é viver compartilhando, né, o que Deus ele tem nos acrescentado uns aos outros, né? E assim nós vamos fazendo a diferença na presença do nosso Deus, compartilhando a palavra gloriosa do Senhor com aqueles que têm necessidade, né, meus irmãos? De uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, porque o Senhor é assim que Ele faz as nossas vidas. Ele nos capacita, né, para que nós possamos ser pessoas abençoando a vida de outras pessoas, não é verdade? Nós vamos ler agora, meus queridos, como devemos buscar a santificação, né? Muitas pessoas têm essa dúvida de como buscar a santificação em Deus. Nós vamos ler em Efésios 5, 1 ao 11, que nos é mostrado, meus amados irmãos, um roteiro, né, que nos leva à santificação. Efésios 5, 1 ao 11, que diz assim, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avarezas nem nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, o qual a idolatria, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Portanto, noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Amém? Vamos ler o versículo 12 também, porque o que eles fazem em oculto, até dizendo, é torpe. E vamos ler o 13, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém, meus queridos irmãos? Então, meus queridos, é importante, né, amar como Cristo amou, como Cristo nos amou, fazer a diferença, né, andar em pureza, andar imitando a Cristo. Devemos ser imitadores de Cristo, né? Devemos andar na luz, andar em vigilância, fugir da aparência do mal, né? Aqui está falando muito bem, sair do meio dos escarnecedores, sair da chocarrice, né, irmãos? Porque um cristão não é bom o cristão estar em rodinha onde ficam com chocarrices, né, com meninice, com coisas que não agradam ao Senhor. O cristão sabe aonde ele deve estar, porque a própria palavra de Deus ela nos ensina, não é verdade? Então, o principal objetivo de um cristão, meus irmãos, deve ser a santificação. A santificação
é uma das principais doutrinas cristãs. Precisamos nos conscientizar e buscar forças em Cristo para sermos cada dia melhores, meus irmãos. Além de tudo que falei aqui, né? Algumas disciplinas, como por exemplo a oração, o jejum, tá bom? O jejum, a leitura bíblica. A leitura bíblica, ela deve ser diária, meus irmãos. Tudo isso, o jejum, a leitura bíblica, a oração, né? Tudo isso nos fortalece, nos aperfeiçoa, meus amados irmãos. Vem nos aperfeiçoar a um dia, né? Cada dia o Senhor vai nos aperfeiçoando a nossa vida em santidade na sua presença, tá bom? Então, se você lê a Bíblia, se você é uma pessoa de oração, se você consagra ao Senhor, né? Você vai aperfeiçoando cada dia mais essa intimidade com Deus. Você vai se chegando cada dia mais perto de Deus, e a vontade de Deus, ela vai prevalecendo na tua vida. A carnalidade, ela vai ficando de lado, ela vai ficando bem longe da tua vida, porque você está alimentando a sua alma na leitura bíblica, jejuando, orando, tá bom? Então, meus queridos, nós não podemos dar espaço para o pecado. O nosso tempo é precioso e o nosso tempo deve ser aproveitado, né, com coisas saudáveis, tá bom? Buscar a face do Senhor, viver uma vida de paz com a nossa família, buscar a santidade de Deus em todo o tempo, procurar saber de Deus qual é a sua perfeita vontade nas nossas vidas, e isso nós buscamos em oração, tá bom? E a palavra do Senhor também diz aqui em Efésios 5,16, meus irmãos, diz assim, ó, em Efésios 5,16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, né? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E é verdade mesmo, meus irmãos, os dias são maus. Nós precisamos buscar a presença do nosso Deus para que o mal não venha nos vencer, né, irmão? Mas o bem, ele vence o mal. Sim ou não, meus amados irmãos? Com a força de Deus nas nossas vidas, nós somos mais que vencedores. Em 1 Coríntios, meus irmãos, no versículo 33 diz assim, no capítulo 15, no versículo 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tá bom? Então vamos vigiar, irmãos, com quem nós conversamos, o que nós falamos, de quem nós falamos, porque a palavra do Senhor aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios e no versículo 33 está bem claro: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tá bom? Então não dê ouvido a conversações, meus amados irmãos. Não fiquem em rodinha de pessoas que ficam falando mal de outras pessoas, agredindo a vida de outras pessoas, porque isso não agrada a Deus. E isso te distancia da santidade ao Senhor, tá bom? Uma pessoa que busca a santidade do Senhor, que quer santificar ao Senhor, ele deve se apartar de todas essas coisas, para que a glória de Deus, o poder de Deus, a graça infinita do nosso Deus, ela possa se manifestar em nossas vidas. Amém, meus queridos amados irmãos? Que Deus abençoe, que aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus, com força e poder, possa ministrar poderosamente mais e mais aos nossos corações, que Ele possa dar um entendimento completo, né? Porque Ele é aquele que nos dá a sabedoria, né, meus amados irmãos? Então, que Deus abençoe o dia de vocês. Vamos buscar a santidade, vamos buscar a presença do Senhor, que Ele é poderoso para nos aperfeiçoar. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Tenham todos um ótimo dia na presença do nosso Deus. Graça e paz. Vai deixando o teu joinha, vai se inscrevendo no canal, aperte aí o sininho para você receber todas as notificações. Que Deus abençoe.